Henker que vive duas vezes. Capítulo 606. Doença do demônio celestial, 6. Anastasia parecia confusa. Foi um nítido contraste com as reações frias ou raivosas que ela sempre teve. Cronos não sabia nada sobre isso e caminhou ao redor de Anastasia, examinando-a cuidadosamente. Tenho certeza que você está. Anastasia se virou e evitou o olhar de Cronos, suor escorrendo em sua testa. Você está certo? Ela não respondeu. Não tem como você não estar. Cronos tentou olhar nos olhos de Anastasia, mas Anastasia continuou a virar a cabeça na direção oposta. Cronos inicialmente pareceu confuso sobre o comportamento dela, depois sorriu. Pata. Ele estendeu a mão direita e a mão de Anastasia respondeu imediatamente. Então você é. Cronos sorriu enquanto olhava para a mão de Anastasia em sua palma. Anastasia empalideceu e se virou para olhar para Cronos com firmeza, como um robô que não tivesse sido lubrificado. Você é realmente Lord Cronos? Quem mais poderia ser? Impossível. Anastasia parecia extremamente chocada. Ela acreditava que Cronos estava morto. Então, percebendo que alguém a estava observando, ela cuidadosamente fez outra pergunta a Cronos com uma expressão tensa. Então, e aquele Bas? Quero dizer, aquele cara. Anastasia mal se conteve ao dizer, bastardo, mas sua esperança de que Yon-Woo não tivesse nada a ver com isso foi destruída imediatamente depois. Meu filho. Naquele momento, Anastasia viu uma visão terrível atrás de Cronos. Era Yon-Woo, que estava sorrindo maldosamente para ela. Você entrou no distrito externo da torre. Não é muito, mas por favor, fique confortável. Anastasia conduziu pai e filho até sua residência no distrito externo. Depois que Yon-Woo viu o telhado e as ruas intactos, ele perguntou. Parece que as coisas já foram restauradas. Popô. Se você quero dizer. Você, não tinha deixado o lugar em ruínas naquela época, seria ainda mais vibrante agora. Anastasia sentiu a raiva subindo à sua cabeça quando pensou no que havia acontecido então. Yon-Woo causou danos significativos na última vez que foi ao distrito de entretenimento para procurá-la. Ela esteve envolvida com muitos lugares aqui e acabou gastando muito tempo e dinheiro para restaurar tudo. Além disso, não foi fácil atrair visitantes depois de toda a confusão. No final, ela se esforçou muito para encontrar seu discípulo e até perdeu sua nova adamantina para Yon-Woo. Sua raiva explodiu quando ela pensou nisso, porque não havia nada que ela amasse além da indolência. E agora, Yon-Woo aprendeu o único nome que ela nunca quis que ninguém soubesse. Embora ela quisesse mandar ele calar a boca, ela não conseguiu porque Cronos estava olhando para eles. Quem poderia imaginar que a verdadeira identidade de Yon-Woo era essa? No caminho, Anastasia ouviu de Cronos um breve resumo do que havia acontecido. Filho de Cronos e Rhea? Foi inacreditável, e além disso, ele se tornou o Deus Supremo do Olimpo. Ela sentiu que a energia dos céus e o sistema da torre haviam mudado recentemente. Mas ela não sabia que era por causa disso. Mesmo tendo saído, ela também já foi afiliada a Olympus. Sua surpresa foi evidente. Ao mesmo tempo, ela se perguntou por que tinha que ser Yon-Woo e amaldiçoou seu infortúnio. Ela não sabia o que sentir. Ela estava feliz por seu antigo mestre ter retornado e o Olimpo ter voltado ao normal, mas ela também sentiu que seria levada pelo nariz agora. Peço desculpas pelo que aconteceu naquela época. Anastasia fez uma pausa enquanto servia chá e refrescos a Cronos. Ela franziu a testa com o súbito pedido de desculpas de Yon-Woo. Sua desconfiança em Yon-Woo ainda era grande demais, e seus instintos não atraíram. Mas, Anastasia fez uma pausa. Você esqueceu de me chamar de Popô? Você. Ou você pode me chamar de Mestre Popô. Seu F. Anastasia rangeu os dentes. A bandeja em sua mão quebrou ao meio. O que são tudo isso? Cronos estava prestes a beber o chá que Anastasia colocou na frente dele quando de repente perguntou sobre as crianças espiando eles por trás da porta de correr. Quando os olhos das crianças encontraram os dele, elas pularam de surpresa e se esconderam. Anastasia disse com um leve suspiro. Elas são fadas. Fadas? Os olhos de Cronos se arregalaram ligeiramente. Então, ele sorriu. Então é por isso que eles têm o mesmo cheiro que você. Você tem os mesmos hobbies que Rhea. Anastasia abaixou a cabeça. Ela ficou em silêncio por um momento. Posso perguntar como você esteve todo esse tempo? Ela assentiu e começou a falar. Era uma voz diferente da habitual, calma e composta que ela tinha. As crianças que a ajudaram pareciam surpresas com esse lado dela e seus olhos ficaram vermelhos com a atmosfera solene. Quando Lady Rhea tentou sair para encontrar você, o lobo, e eu tentei impedi-la. Anastasia disse que, na época, ela não achava que Rhea estava em seu juízo perfeito. Cronos assentiu em compreensão. Ele teria sentido o mesmo se estivesse na situação deles. Puxar suas molas para descer ao mundo abaixo era algo que só ele poderia fazer. A reencarnação era um assunto que mesmo os seres divinos ainda não entendiam de verdade, e foi por isso que os deuses do Olimpo perceberam a morte de Cronos como real. Na verdade, foi incrível que Rhea não acreditasse que ele estava realmente morto e tentasse encontrá-lo. Embora Anastasia estivesse tentando dizer isso da maneira mais gentil possível, ela provavelmente pensou que Rhea tinha enlouquecido ao ver seus filhos destronarem seu marido. Afinal, teria sido estranho se Rhea estivesse em seu juízo perfeito, apesar disso. No entanto, Lady Rhea nos tranquilizou e disse que voltaria em breve.
Então, ela deixou a torre. E vocês ficaram no mundo celestial? Sim. Você deve ter sofrido bastante com alguns idiotas nojentos. N não, senhor. Claro, Cronos bufou. Ser um ser divino não significava que você tivesse um caráter superior. Antigamente, Cronos acreditava que o oposto era verdade. Como filho da Mãe Terra, ele viveu como príncipe do Olimpo e até se tornou o rei dos deuses. Ele achava impossível que seres divinos e mortais estivessem no mesmo nível. Os seres divinos eram santos e supremos e eram superiores a todos. No entanto, depois de cair na Terra e viver várias vidas, ele percebeu que estava errado. No final, todos eram iguais. Todos queriam ter mais e subir mais alto. Claro, havia alguns seres que eram verdadeiramente dignos. Havia muitos seres que eram justos e mereciam ser respeitados. No entanto, havia hienas ainda mais gananciosas que se atacavam para se tornarem mais poderosas. Cronos já tinha visto isso muitas vezes, e era óbvio o que Anastasia havia experimentado na ausência de Cronos e Rhea. Ela escolheu deixar o mundo celestial sem saber o que fazer. Para Anastasia, Rhea era mais que uma mestra. Rhea tinha sido tudo. Rhea deu amor a Anastasia e cuidou dela como uma mãe. Quão magoada Anastasia sentiu quando Rhea desapareceu, deixando-a sozinha neste mundo frio e vasto. As lembranças e emoções felizes do passado se tornariam lesões que a machucariam, e ela deve ter tentado buscar outras coisas para preencher esse vazio. Drogas, álcool, atividades carnais, permanecer ociosa apesar do poder que possuía. Cronos percebeu que Anastasia devia ter vivido com muita dor. Como está Pepe? O lobo está bem. Ao contrário de mim, ela acreditava em Lady Rhea. Antes de deixar o Olimpo, Rhea disse que um dia retornaria com Cronos. É mesmo? Cronos sorriu tristemente enquanto batia em sua xícara de chá. Se ele tivesse corpo físico, gostaria de ficar bêbado. Durante momentos como este, seu corpo espiritual não era suficiente. Mas, Senhor Cronos. Sim, vá em frente, Popó. Mesmo que tenha sido uma coincidência, encontrar-se assim é o destino. Há algo que você gostaria de me perguntar? Anastasia olhou para Cronos, como se estivesse envergonhada com o que estava prestes a dizer. Ela estava ligeiramente corada. Vá em frente. A pedido suave de Cronos, ela se forçou a falar. É o. Meu nome, Popô. Popô, e quanto a isso? Seria possível você parar de dizer isso? Os olhos de Cronos se arregalaram e ele começou a rir. Então, com uma cara de raiva, ele se virou para olhar para Yeon-woo e gritou. Yeon-woo, pare de provocar Popô sobre o nome dela. Popô está envergonhado. Meu Popô. Ele parecia estar repreendendo Yeon-woo, mas enfatizava, Popô, o tempo todo. Ele, Senhor Cronos. O rosto de Anastasia estava agora totalmente vermelho. Pare de chamar meu Popô de Popô. Só eu posso chamá-la de Popô. Você sabe que Popô está envergonhado. Que personalidade miserável você tem, não é mesmo, Popó? Anastasia ficou sem palavras. Ha. A risada de Cronos explodiu e Yeon-woo balançou a cabeça. Ele era aquele com uma personalidade miserável? Cronos conseguiu se acalmar depois de algum tempo. Durante esse tempo, Yeon-woo organizou seus pensamentos. Ele não sabia que o mestre de Victoria, que era uma pessoa tão poderosa, teria tantos laços com ele. Ao mesmo tempo, ele estava começando a entender muitas coisas, como porque Cronos não sabia o quão difícil era obter a nova adamantina. Tudo o que ele precisava fazer era perguntar a Anastasia. Além disso, considerando como Anastasia gostava de colecionar artefatos e objetos de valor, ela provavelmente também tinha feito a mesma coisa no Olimpo. Ela provavelmente trouxera tesouros preciosos sem que ele tivesse que levantar um dedo, e ele teria ficado muito grato a ela. E quanto a Frígia, aquela que Anastasia chamou de lobo. Enquanto as perguntas giravam na cabeça de Yeon-woo, Cronos sentou-se para que pudessem conversar. Embora eu esteja brincando com ela, Popô não é um animal de estimação. Ela é mais especial que isso. Ele disse a Yeon-woo para tratar Anastasia com cuidado. Yeon-woo achou ridículo que seu pai dissesse isso, mas seus olhos logo se arregalaram com o que Cronos disse depois. Ela é a sombra da sua mãe. O que? Sua mãe a criou compartilhando seu poder sagrado. Foi uma declaração inesperada. Sua mãe gostava dessas coisas. Ela gostava de cuidar das coisas e criá-las. Você se lembra? Yeon-woo assentiu. Na Terra, Rhea gostava de cultivar plantas apesar da pobreza. Ela também costumava acolher cães e gatos vadios. A razão pela qual Popô cria essas fadas e espíritos e cuida das feras lendárias no 11º andar é provavelmente devido à influência de sua mãe. Este distrito de entretenimento, por exemplo, é onde também se reúnem criaturas lamentáveis que não têm para onde ir. Ouvi dizer que ela é chamada de Grande Mãe, aqui. Yeon-woo lembrou como Anastasia cuidou de Victoria, embora ela reclamasse que seu discípulo não a escutava. Também, só então, Cronos de repente falou através da mente para que apenas Yeon-woo pudesse ouvir. Acho que ela está escondendo alguma coisa. Fique de olho nela. Os olhos de Yeon-woo se estreitaram. O que você acha que é? Não sei, mas tenho certeza de que tem algo a ver com sua mãe. A expressão de Yeon-woo ficou tensa. Cronos gritou de repente para a porta deslizante. Popô. A porta se abriu e Anastasia, que estava esperando do lado de fora, fez uma reverência depois que ela entrou. Sim,
Senhor Cronos. Ela não tentou mostrar o rosto porque não queria que vissem seus olhos vermelhos. Assim como ela contou a Cronos sobre sua vida, Cronos também contou a ela o que aconteceu com Rhea. Ela estava calmamente acalmando suas emoções do lado de fora. Embora tivesse sido uma luta. Há algo que quero solicitar. Você consegue fazer isso? O que é meu? Anastasia fez uma pausa para recuperar o fôlego e continuou com uma voz educada. O que é meu é seu e do jovem mestre. Não é mais desnecessário dizer, mestre. Está tudo no passado. De qualquer forma, queremos restaurar a foice e precisamos da sua ajuda. Você precisa de nova adamantina, correto? Sim. Atrevo-me a perguntar de quanto você precisa. Tanto quanto possível. Anastasia suspirou como se esperasse esta resposta. Então, ela mordeu o lábio inferior. Este lugar é diferente do mundo exterior. Os recursos são limitados dentro da torre, então talvez eu consiga obter 1 ou 2. E também não posso garantir o preço. Não há outro jeito? Anastasia pensou por um momento e assentiu. Acontece que o lobo está fazendo negócios, então vou convocar a criatura. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.